Olá, tudo bem? Alimentando a nossa fé. Eu sou o pastor Ladir Salvador, que lhe trago essa mensagem nesta manhã, de João, no capítulo 4, quando ele tem um encontro com a samaritana. E no verso 23 ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Porque o Pai é espírito. Importa que eles adorem o Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus disse isso? Antes da vida de Jesus, a adoração era através de sacrifícios, sacrifício de animais, sacrifício de sangue. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o vosso culto racional. Não mais aquele de sacrifício de animais. Aí vem Jesus e diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque ele continua dizendo que Deus é espírito. Ele nos quer com uma conexão com o Pai. Por que em verdade? Porque a verdade era Ele. Jesus é a verdade. E nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade, embasado na transparência da Bíblia. A verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra, a verdade é o Verbo. E Jesus é o Verbo de Deus, que se fez carne. Então ele diz: adorareis o Pai agora em espírito, em verdade. Adorar o Pai em espírito é adorar o Pai de coração, de mente, de alma, de gratidão, de louvores, de perdão, de amor, de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, diferentemente do Antigo Testamento. Uma adoração espiritual ao Pai. E ele conta essa história quando ele diz: ele sai da Judéia para ir para a Galileia, e por isso ele tem que passar em Samaria, por uma cidade chamada Sicar. Nesta cidade tinha o poço que Jacó tinha construído numa das terras que ele tinha dado para seu filho José. Era meio-dia, possivelmente o sol a pico, e Jesus se assenta numa sombra ao lado do poço. Estando ali sentado, vem uma senhora para tirar água. E disse Jesus: dá-me de beber. E ela se espanta e diz: ué, sendo tu judeu, tu pedes para uma samaritana? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus respondeu: se conheceras o dom de Deus, e quem que está te pedindo, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Oh, Senhor, como água viva? Tu não tens nem como tirar a água, o poço é fundo. Será que tu és maior que Jacó, nosso pai, que bebeu desta água, tanto ele como seus filhos, seus animais? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se transformará numa fonte a jorrar pela eternidade. Disse a mulher:
Então dá-me desta água, dá-me de beber, para que eu não venha mais aqui, não precise vir retirar mais. Disse Jesus, vai chamar teu marido, vai. Respondeu ela, eu não tenho marido. Jesus disse, dissesses bem, eu não tenho marido. Já tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu. Ué, diz ela assim, percebo que és profeta. Então me diga, onde deveremos adorar? Aqui no monte? Monte Gerizim, Samaria? Ou em Jerusalém? Possivelmente no Monte Moriá, onde foi feito o templo de Salomão, no mesmo monte onde Abraão ofereceu seu filho Isaque. Respondeu Jesus, vem o tempo, e já chegou, que não adorareis nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que esses adoradores adorarão em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Respondeu ela, eu sei que virá o Messias, o Cristo, Ele nos ensinará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Daquele momento em diante, ela deixa o cântaro e vai à cidade chamar conhecidos, dizendo, encontrei alguém que falou tudo sobre a minha vida. Seria esse o Cristo? Aí eles foram ter com Jesus. E depois eles disseram, não é pelo que tu dizes, mas pelo que nós vimos, que Ele é diferente. O que é que nos ensina essa mensagem? Nos ensina que certa vez Jesus se levanta no templo, em João 7,37, e Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água fluirão do seu interior. Aí Jesus continua explicando que esse rio de água, ele se refere ao Espírito Santo que viria após ele ser glorificado. Quando Jesus fala também que esta água se transformaria numa fonte a jorrar pela eternidade, era o Espírito Santo que ele nos daria, como rio de água, como fonte, dentro do nosso interior. E através deste rio, dessa fonte, é que nós poderemos adorar o Pai em espírito, em verdade. De espírito para com espírito. O nosso espírito criado com o espírito do Criador. Não mais como antigamente, através de sacrifícios, mas através de intimidade com Deus, de uma forma diferenciada. É por isso eu te convido. Venha para esse Cristo, receba e beba desta água viva, para que dentro de ti e de mim se transforme num rio de água viva, numa fonte a jorrar pela eternidade, para que o Espírito de Deus se manifeste em nosso interior. Não perca tempo. É fim de ano. Se nada mudou em sua vida, faça mudar de agora em diante. O Mestre te espera para que o adores em espírito, em verdade. Amém? Eu sou o pastor Ladir, da Assembleia de Deus Jireh, que fica em frente à administração de Vicente Pires. Venha congregar conosco.
Nós te esperamos.